Amém. Muito bem, vamos para a parte da Palavra de Deus. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios. Tá, gente? Não é Corinthians, tá? Eu já vi crente falando Corinthians. É Coríntios. Certo? Alguém falou que se Deus tivesse um time, seria os santos. Porque está escrito na Bíblia, sejam santos como eu sou santo. Mas não, amém. Nada a ver, tá, irmãos? Fiquem tranquilos. Muito bem, nós vamos então 1 Coríntios capítulo 2. São 16 versículos. O tema da mensagem de hoje é uma sabedoria que reconcilia irmãos. Uma sabedoria que reconcilia irmãos. 1 Coríntios capítulo 2, são 16 versos. Vamos então ficar em pé em reverência à palavra de Deus. Quem fará a leitura para nós é o irmão Edmilson. Então nós vamos lá. Eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não fui com discurso eloquente, nem com muita sabedoria, para lhes proclamar o mistério de Deus. Pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo, e este crucificado. E foi com fraqueza, temor e com muito tremor que estive entre vocês. Minha mensagem e minha pregação não consistiram em palavras persuasivas, de sabedoria, mas em demonstração do poder do Espírito, para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Entretanto, falamos de sabedoria entre os que já têm maturidade, mas não da sabedoria desta era ou dos poderosos desta era, que estão reduzidos a nada. Ao contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus pré-ordenou antes do princípio das eras, para a nossa glória. Nenhum dos poderosos desta era o entendeu, pois, se o tivessem entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido, pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Pai, obrigado pela tua palavra que é santa, e te pedimos que ela fale ao nosso coração, e que ninguém saia daqui sem ter ouvido a tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Os irmãos podem sentar. Vamos para a exposição. Muito bem. Então, primeira pergunta que fica é o seguinte: por que essa carta ela se chama Coríntios?
Por que essa carta se chama Coríntios? Essa carta, ela se chama Coríntios porque, da seguinte forma eu posso explicar. As pessoas que nascem em Gravataí, elas são gravataienses. As pessoas que nascem em Porto Alegre, elas são porto-alegrenses. As pessoas que nasciam em Corinto eram coríntios, tá? Então havia uma cidade chamada Corinto, tá? Lá na Ásia Menor. A Ásia Menor é uma península, né? É uma semi-ilha que fica entre a Europa e a Ásia. E lá tinha uma cidade chamada Corinto. Então os moradores daquela cidade se chamavam coríntios. Então Paulo escreve essa carta para eles, porque Paulo era um missionário. Paulo não era um pastor. Algumas pessoas acham que Paulo era pastor. Não. E outras pessoas, talvez seja o seu caso, acham que pastor e missionário é a mesma coisa. Mas pastor é uma coisa e o missionário é outra coisa. O missionário, ele é um plantador de igreja. Ele vai numa cidade, tá? E ele começa o trabalho do zero. Depois que ele monta a igreja, ali tem umas 30, 40 pessoas, ele separa algum do grupo ou alguém que venha de fora, ali vai ficar o pastor, e o missionário vai para uma outra região para procurar mais almas para Cristo. Então o missionário, ele é alguém com uma missão de plantar igrejas. O pastor não. O pastor, ele recebe um grupo de pessoas e ele irá cuidar desse grupo de pessoas, talvez a vida inteira dele. Então não é anormal o pastor dizer assim: batizei a fulana, a filha da fulana e a filha da filha. Então, se você falar com filhos de missionários, os filhos de missionários já moraram em tudo que é lugar. É tipo o filho de circense, não para, não tem parada. Mas o filho do pastor, ele tenderá a crescer a vida toda dele naquela cidade, porque o pastor não vai andando. Então Paulo, ele era um missionário, ele foi lá em Corinto, fundou aquela igreja e já foi para outro lugar. Passado um tempo, ele ficou sabendo que aquela igreja que ele fundou, que ele plantou com tanto carinho, tanto esmero, com tanta dedicação, aquela igreja começou a abandonar várias coisas que ele ensinou. Dentre as coisas que ele ensinou, que aquela igreja estava abandonando, era sobre a unidade, a união, a comunhão. E quando ele ficou sabendo que aquela igreja estava naquela situação, ele escreve uma carta. E essa carta está hoje no teu celular ou na tua mão. É a carta aos Coríntios. O primeiro assunto da carta, do capítulo 1 até o capítulo 4, é sobre unidade. É sobre a união. É interessante que o capítulo 5, ele falará sobre moralidade cristã. Então, quer dizer, ele priorizou falar sobre unidade antes de falar sobre imoralidade. Para você ver como é fundamental uma igreja estar unida. Então, Paulo escreve essa carta, os 4 primeiros capítulos, para falar sobre a importância da unidade. O capítulo 2, que é esse capítulo que o Edmilson leu, é o capítulo onde ele falará sobre sabedoria. E é interessante isso, porque quando você tem um grupo, e esse grupo está meio desunido, o que a gente pensa? Como é que a gente resolve isso? A gente pensa, bom, vamos falar para eles aprenderem a hora certa de falar, vamos falar para eles não guardarem ressentimento no coração. A gente pensa coisas assim. Só que Paulo, ele fala sobre essas coisas em outras ocasiões, em outros momentos ele até fala. Mas no capítulo 2, que é o capítulo dos 4 capítulos, é o único capítulo que ele investe um capítulo inteiro para trazer a principal solução da desunião. Ele fala, a principal solução da desunião é falar da sabedoria de Deus. Mas o que é a sabedoria de Deus? A sabedoria de Deus, irmãos, não é necessariamente o saber de Deus de forma tão genérica. A sabedoria de Deus está no versículo 2. É Jesus Cristo e este crucificado. Então a sabedoria de Deus é a morte de Jesus. É na morte de Jesus que nós temos o ápice da sabedoria de Deus. Porque a ideia de Jesus morrer por nós veio de Deus. João 3,16 diz isso.
Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. Então a ideia de dar o único Filho, o unigênito, para morrer pelos pecadores é a ideia de Deus. Então a conclusão de Paulo é: como Deus é sábio, olha como Deus é sábio, e o ápice da sua sabedoria está, verso 2, em Jesus Cristo, este crucificado, está em dar seu único Filho. Ali está a sua sabedoria. Então Paulo dirá o seguinte, durante toda a carta, que se uma igreja está desunida, é porque ela parou de pensar sobre a morte de Jesus. E isso tem tudo a ver com a ceia, porque a ceia é o memorial da morte de Jesus. Então eu quero lhe dizer, toda igreja desunida que você já conheceu, toda igreja desunida que você já congregou, ou toda desunião que você já participou, era uma falta de reflexão sobre a morte de Jesus. Então, para Paulo, é preciso olhar para a cruz. Quando uma igreja está desunida, é preciso lembrar sobre a morte de Jesus, lembrar que suas mãos foram furadas, seus pés foram furados, uma coroa de espinho foi colocada na sua cabeça e o seu lado foi transpassado. Então, Paulo dirá, se uma igreja está desunida, é porque falta sabedoria. E sabedoria é Cristo crucificado. Então, eu quero mostrar para você, a partir desse texto, duas informações sobre a sabedoria de Deus. Aí você fala assim, mas pastor, a nossa igreja ela é desunida? Não, eu não entendo que a nossa igreja seja desunida, mas você conhece o ditado que a tua mãe já falava para você. É melhor prevenir do que remediar. Então, para que ela não venha a enfrentar uma desunião, então é importante nós pensarmos sobre a sabedoria de Deus. Nós estamos hoje num novo local e nós vamos ter um raio de ação diferente. E as pessoas precisam de igrejas saudáveis. E uma igreja saudável é uma igreja unida. E uma igreja unida é uma igreja que pensa sobre a sabedoria de Deus, que é Jesus Cristo e este crucificado. Muito bem, então nós vamos falar essas duas informações. A primeira informação sobre a sabedoria de Deus é a seguinte: a sabedoria de Deus, ela é superior à sabedoria do mundo. Amém ou não amém? Amém. A sabedoria de Deus é superior à sabedoria do mundo. É interessante que nós iniciamos o capítulo 1, mostrando, Paulo inicia o capítulo 2, versículo 1, dizendo que ele, quando ele esteve com os coríntios, ele não foi com uma eloquência. Ele não foi com muita eloquência. Ele não se vale de palavras eloquentes. Então ele quer dizer, e se você sabe o que é eloquência, né? Eloquência é aquela pessoa que fala bem, né? Talvez você já conheceu alguém que fala bem, eloquente, né? Se comunica bem. Existem pessoas que realmente são assim. E Paulo, ele não se vale de muita eloquência, de palavras de eloquência, nada disso. Ele também não se vale, no versículo 1, de palavras de sabedoria. Palavras de sabedoria são aquelas pessoas que falam coisas que você nunca tinha pensado antes delas falarem. Então, Paulo não faz isso. Ele não chega falando bonito, falando coisas extremamente profundas, né? Isso explica porque no versículo 13 ele diz que ele estava com tanto medo na hora de pregar para os coríntios, né? Porque Paulo, ele é alguém que foi construído intelectualmente aos pés de Gamaliel. Gamaliel era um dos maiores eruditos da época de Paulo. Paulo, além de ser erudito, por ter crescido aos pés de Gamaliel, ele era um homem intercultural. Paulo conhecia a cultura romana, conhecia a cultura hebraica e conhecia a cultura grega. Era um homem extremamente inteligente, mas no versículo 2 ele diz, olha, eu fui pregar Jesus Cristo crucificado. Apenas isso. Então ele no verso 1, eu não me vali de eloquência, eu não me vali de palavras de sabedoria, nada disso. No versículo 4 ele também diz que ele não se vale de palavras de persuasão, de sabedoria. Persuasão é quando você usa um argumento racional para desmontar o argumento do oponente. Ele não se vale disso também. E por que ele não se vale nada disso? Por que ele não se vale de nenhuma sabedoria humana, de nenhuma eloquência, de persuasão, de nada disso? Versículo 5. Porque ele queria que a fé dos coríntios estivesse baseada não na sabedoria humana, mas no poder de Deus. E é interessante falar sobre o poder de Deus, o poder do Espírito Santo. Eu lembro que uma vez eu estava na esquina da casa dos meus pais, eu era solteiro, e um amigo meu falou para mim algo que realmente me deixou assim, desnorteado. Eu achei que ele foi tão atrevido em ter falado aquilo. E ele disse para mim assim, Samuel, Jesus Cristo, na morte dele,
ele falhou. Jesus Cristo perdeu na cruz. Sabe, eu fiquei assim, abismado como ele teve coragem de falar aquilo, né? Mas sabe, irmãos, depois que a cabeça esfria, você vê que não é só ele que pensa assim. Talvez você conheça a pessoa assim, talvez seu pai pense assim, sua mãe pense assim, talvez seus vizinhos pensem assim, talvez algum artista que você admire pense assim, que Jesus ele foi bem, mas quando ele morre na cruz, ele perdeu, ele falhou. Mas é interessante que quando nós vamos para a carta de Hebreus, capítulo 2, verso 14, o autor aos Hebreus diz o seguinte: Jesus Cristo venceu o diabo na cruz. Jesus vence o diabo na cruz. Então, na verdade, Jesus vence na cruz. É por isso que aquela música da harpa cristã, do cantor cristão também, embalou muito o protestantismo anos atrás. O refrão dela dizia: sim, eu amo a mensagem da cruz. Porque para nós cristãos, a cruz é a nossa vitória. Jesus venceu o diabo na cruz. E ele pagou todos os nossos pecados na cruz. E por isso Paulo dirá: eu não vou falar. E é interessante que quando Paulo nasceu, já existiam os grandes paladinos da sabedoria. Quem nunca de nós ouvimos falar sobre Sócrates, sobre Platão ou Aristóteles? Você sabe, Paulo conhecia tudo isso, mas ele não se vale de Sócrates, nem de Platão, nem de Aristóteles, porque ele conheceu o Filho de Deus. Ele conheceu a sabedoria encarnada. Sabe, irmãos, ele prega Jesus crucificado. Mas chega aí, no versículo 5, a gente fica pensando assim: tudo bem, tudo legal, mas assim, o que isso tudo tem a ver com a igreja unida? Né? E eu confesso para vocês que quando eu estava lendo esse texto, eu me perguntei isso: o que tudo isso tem a ver com a igreja unida? O que isso tudo tem a ver com comunhão, com reconciliação, falar da morte de Jesus? Mas sabe, irmãos, após refletir, eu entendi o que Paulo quis dizer. Ele estava querendo montar o seguinte argumento: nenhum de nós merecia estar na igreja. Nós só estamos na igreja porque Jesus morreu pelos nossos pecados. Quando nós queremos que um irmão da igreja vá embora, quem aqui já desejou que algum membro da igreja fosse embora? Eu já queria que aquele irmão fosse embora. Quando a gente tem esse tipo de desejo, é porque nós achamos que nós merecemos estar na igreja. E que aquele irmão não, que aquela irmã não. Então, quando nós queremos ser melhores que alguém da igreja, por que a gente acha que a gente é melhor? Porque a gente acha que a gente merece estar na igreja. Quando nós queremos competir, quem é mais espiritual? Até isso tem na igreja. Pessoas que querem ver quem é mais espiritual. Quem é que ora mais? Quem é que trabalha em mais ministérios? Quem é que se dedica mais? Quem é que lê a Bíblia mais? Quando isso acontece porque nós estamos esquecendo que nem era para nós estarmos aqui. Nem era, irmãos, para nós estarmos aqui. Nós só estamos aqui esta noite porque Jesus morreu pelos nossos pecados. E eu quero lhe dizer uma coisa: Deus recebeu você e recebeu o irmão. Quando nós temos um irmão que a gente tem dificuldade de relacionamento, nós temos um irmão que a gente tem dificuldade de comunicação, quando nós eventualmente até reprovamos o comportamento de um irmão ou de uma irmã, nós precisamos lembrar que Deus o aceitou. E que Deus o aceitou. E portanto não cabe a nós querer que um irmão da igreja vá embora. Não cabe a nós querer que uma irmã da igreja vá embora. Ou querermos competir entre nós quem é mais espiritual. Isso tudo é carnalidade. Isso tudo é você parar de refletir sobre a morte de Jesus. Então eu gostaria de dar uma missão para todos nós aqui na noite de hoje. A missão é a seguinte: se você um dia estiver à mesa com alguém, se você estiver caminhando com alguém, ou nas redes sociais com alguém, e este alguém ou esta alguém fizer uma crítica sobre alguém que não está presente, não dê continuidade a isso. Não dê continuidade. Você está na mesa e o fulano? Não dê continuidade. Por quê? Porque todos nós aqui, irmãos, só estamos aqui pela graça.
Todos nós, sem exceção, só estamos aqui porque Deus nos recebeu. E a sabedoria é Cristo crucificado. Então Paulo está dizendo, toda igreja dividida é uma igreja tola. Porque ela parou de pensar na morte de Jesus. Segunda informação. E última. A primeira informação, portanto, é que a sabedoria de Deus é superior à sabedoria do mundo. A segunda é que a sabedoria de Deus está oculta ao mundo. O mundo não pode ver a sabedoria de Deus. O mundo não pode enxergar a sabedoria de Deus. Né? É isso que no versículo 7, por exemplo, você observa que Paulo, no verso 7, ele chama a sabedoria de Deus de mistério que estava oculto. Mistério que estava oculto. O que ele quer dizer com mistério que estava oculto? Será que ele quer falar que a Bíblia tem coisas misteriosas? Não, não é isso. Mistério que estava oculto, expressão que aparece no verso 7, uma referência ao Antigo Testamento. O Antigo Testamento é o Testamento primeiro, composto por 39 livros, começando por Gênesis e terminando por Malaquias. Então você observa, irmãos e irmãs, que no Antigo Testamento já falava sobre Jesus. Às vezes a gente lê alguns textos, né, em Salmos, em Isaías, e a gente que é cristão diz, olha aqui Jesus, olha aqui Jesus. Por exemplo, quem de nós nunca leu Isaías capítulo 9, versículo 6, que diz, né, e o seu nome será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, Deus Forte. Quem é esse? Jesus. E o livro de Isaías fala do Emanuel. Quem é o Emanuel? Jesus. E Isaías 53 fala, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Quem é este? Jesus. Então ele está em mistério. Colossenses capítulo 2 e Hebreus capítulo 10 diz que todo o Antigo Testamento ele é uma sombra do que haveria de vir. Então Jesus ele é pré-anunciado nos sacrifícios de animais. Jesus é pré-anunciado nos Salmos, nos livros proféticos. Ele é um mistério. E o versículo 8 diz que nem os poderosos da terra puderam entender esse mistério. Se entendessem, não tinham matado o Senhor da glória. Título que ele dá para Jesus, o Senhor da glória, porque Jesus é o Senhor da glória. Mas eles não entenderam. Os paladinos da sabedoria da época, os grandes entendidos, os grandes rabinos, homens que passaram desde os 8 anos de idade estudando a Torá, quando viram Jesus encarnado, não o reconheceram. Então no versículo 9 e versículo 10, Paulo fará um contraste entre o mundo e os cristãos. Mundo e os cristãos. Versículo 9, ele fala uma citação ao livro de Isaías, texto conhecido, né? 1 Coríntios 2,9, né? Nem olho viu, nem ouvido ouviu, e nem mente alguma imaginou o que Deus tem preparado para os que o amam. Então ele está falando o quê? Do Antigo Testamento. Nenhum olho viu Jesus crucificado. Nenhum ouvido ouviu os gritos de dor de Jesus. E nenhuma mente imaginou o Filho de Deus pregado na cruz. E o versículo 10 diz, mas Deus revelou isso para nós através do Espírito Santo. Irmãos, nós só cremos por quê? Verso 10. Por que nós cremos? Porque o Espírito Santo nos revelou. Senão nós não entenderíamos. Por isso que no versículo 14, ele vai falar, olha, quem não tem o Espírito de Deus, quem não tem o Espírito Santo, não entende as coisas do Espírito Santo. Verso 14 diz que para o ímpio, as coisas do Espírito são loucura. É uma loucura. E verso 16, ele falará, nós, porém, temos a mente de Cristo. Irmãos, nós estamos sendo chamados a atenção sobre o seguinte. Complete a frase. Pior cego é aquele que não quer ver. O ímpio, ele não vê Cristo porque ele não pode ver Cristo. Porque o verso 10 diz que se o Espírito Santo não revelar, ele não vê. Ele não vê. Se você está aqui dizendo no teu coração, eu creio que Jesus morreu pelos meus pecados, eu acredito que Jesus morreu por mim. Essa profissão da tua boca só saiu porque o Espírito Santo te revelou. Senão você nunca chegaria nessa conclusão. É por isso que a tua cunhada não crê em Jesus. É por isso que teu enteado não crê em Jesus. Por isso que teu vizinho não crê em Jesus. Por isso que os artistas não creem em Jesus. Porque o Espírito Santo não revelou para eles.
mas a ti foi revelado. Então nós abrimos o jornal e nós vemos guerra da Rússia contra a Ucrânia. E nós dizemos que estranho. E Paulo diria, o que é estranho? A divisão faz parte da sabedoria do mundo. A divisão faz parte da forma do mundo viver. A competição faz parte do jeito do mundo pensar. Mas isso é normal. Isso é normal porque o mundo não tem o Espírito Santo. Mas Paulo está chamando a atenção. Qual é a desculpa da igreja para ter desunião? Se todos nós temos a revelação do Espírito Santo, que Jesus morreu pelos nossos pecados, qual é a desculpa? Não há desculpa, irmãos. Nós precisamos parar de darmos desculpas para as divisões dentro da igreja. Amém? Amém. Nós precisamos parar de dar justificativas para as nossas. Não há justificativa. Paulo está dizendo, olha, nem um olho viu. Verso 9. Nem um olho viu. Nem um ouvido ouviu. Nem mente nenhuma imaginou o que Deus tem preparado para os que o amam. É o céu, né, pastor? Não. Não é o céu. O que o olho nenhum viu, o que o ouvido nenhum ouviu, o que a mente nenhuma imaginou, não é o céu. Veja o versículo 10. É Jesus. Jesus. Nós temos a revelação. O Espírito Santo nos revelou. E agora que nós entendemos a graça, não há mais divisão. Eu pergunto para você, existe alguém nessa igreja que você tem dificuldade de amar? Existe alguém nessa igreja que você tem dificuldade de se relacionar? Sabe, irmãos, no que depender de vós, palavras de Paulo para os romanos, no que depender de vós, tenham paz com todos. Então, irmãos, não há desculpa. Eu tenho que amar todos vocês. E vocês têm que me amar e vocês devem se amar. E a igreja, e Jesus fala, né, que eles sejam um, como eu e o Pai somos um, né? Então, muito lindo isso. A Trindade fala sobre unidade, né? Um Deus, mas são três pessoas diferentes. Irmãos, não há desculpas. Não há desculpas. Se nós vivemos em desunião, Paulo nos chamará, em 1 Coríntios 3, já no início ele nos chamará de crentes carnais. O que é um crente carnal? É alguém que vai morar no céu, mas que vive na terra como um mundano. Que Deus nos livre disso. Que aqui, neste prédio, nós vivamos muitos batismos, casamentos. Quem está solteiro aí, diga amém. Muitos casamentos. Né? Possamos viver também aqui muitos eventos evangelísticos, mas também que aqui seja um ambiente de reconciliação. Que essas paredes ouçam, me perdoe, eu te perdoo, e que nasça do coração, porque nós temos o Espírito, não há mais divisão entre nós. Vamos nos colocar em pé em nome de Jesus. Quando uma igreja está desunida, o que falta para ela? Falta sabedoria. Mas a sabedoria não é um aglomerado de conceitos, ou de ordens e regras, ou princípios. Não! O ápice da sabedoria, versículo 2, Jesus Cristo e este crucificado. Ali está a sabedoria. Jesus morreu por nós. Nenhum de nós, por nós, é bem-vindo na igreja. Nós só somos bem-vindos porque Jesus morreu pelos nossos pecados. E quando nós entendemos isso, não há mais desunião.
A sabedoria de Deus ela é superior à sabedoria do mundo. A sabedoria do mundo abre espaço para divisão, partidarismos e competição. A sabedoria do mundo abre mão do perdão, se necessário for. A sabedoria do mundo, ela é do mundo. Mas a sabedoria de Deus, irmãos, ela nos ensina a andar a segunda milha. A sabedoria de Deus nos ensina a dar a túnica. A sabedoria de Deus nos ensina os 70 vezes 7. E ela ensina tudo isso pregando o Filho de Deus no madeiro. Nós não temos mais desculpas. O Espírito Santo nos revelou quem é Jesus. E agora, quando eu abro os meus olhos, eu não vejo Jesus. Quando eu abro meus olhos, eu vejo meu irmão. Porque você não pode amar a Deus que você não vê, se você não ama o seu irmão a quem você vê. Mesmo que seu irmão seja bem irritante. Amém, irmãos? Glória a Deus. Uma vez eu estava numa igreja e o pastor disse: vire para quem está do seu lado e diga: eu te amo. Eu olhei e tinha uma pessoa que eu nunca vi na vida, não falei nada. Fiquei com vergonha. Vamos ficar em pé e orar ao Senhor Jesus. Deus, obrigado, Senhor, por essa palavra de unidade. A gente sabe, Deus, que somos seres humanos, temos diferenças, opiniões, às vezes bem diferentes, em tantos aspectos. Às vezes nós somos irritantes e às vezes nosso irmão é irritante. Nós temos tanta coisa para aprender. Mas Deus, obrigado porque essa palavra diz: vamos começar nesse novo endereço com esse Espírito. Um espírito de sabedoria do Cristo crucificado. Um espírito que cancela toda divisão, toda fofoca, toda luta, toda briga e coloca Jesus como centro da igreja. Quando nós entendemos que a sabedoria do mundo não nos serve, guerra da Rússia contra a Ucrânia não nos serve, nós servimos ao príncipe da paz. Nós queremos, Deus, viver o que o Espírito Santo nos revelou, Cristo crucificado. Obrigado por ter nos revelado quem é Jesus. Amém. Nós vamos então